Uma questão sobre casamento agora. Aqui no Brasil nós temos liberdade para escolher os nossos nubentes, aqueles com os quais nós vamos nos casar e aqueles que vão se tornar então os nossos cônjuges. Nubentes são os noivos, aqueles que estão para se casar. E cônjuge é aquele com quem efetivamente eu me casei então. E fica a dica, o cônjuge é sempre invariável de gênero na gramática, é o cônjuge, apesar de nos referirmos a uma mulher. Não existe a expressão a cônjuge. Aqui na nossa legislação não existe impedimento, então, para que nós tenhamos cônjuge em razão de etnia, de religião, de raça, de cor, de credo, de qualquer coisa assim. Apenas algumas restrições de ordem aparentemente moral que impõem a impossibilidade de casamento. Por exemplo, eu não posso me casar com a minha mãe, por uma questão óbvia, não posso me casar com a minha irmã, não posso me casar com a minha tia, não posso me casar com algumas pessoas por uma questão de índole moral. Essas causas que impedem o casamento são chamadas de causas impeditivas de casamento, de dirimentes absolutas, anteriormente chamadas de dirimentes absolutas. Já em algumas situações, o legislador diz assim, não é que você não pode, você não deve se casar. Não deve se casar por uma questão qualquer, mas se você se casar, aí então você terá a seguinte consequência, obrigatoriamente casa-se pelo regime de separação obrigatória de bens. Para entender onde estão as causas impeditivas e as causas suspensivas, consultem dois artigos do Código Civil, respectivamente o 1521 e o 1523, que abordam essa questão. Não incide a causa suspensiva no casamento. O cônjuge sobrevivente, o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário de bens do casal. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens, e o tutor e os seus descendentes, ascendentes e irmãos, enquanto não tiverem saudadas as respectivas contas. Estamos falando, portanto, de causa suspensiva, artigo 1523, e essas causas suspensivas fundamentalmente querem nos dizer o seguinte, olha, não é de bom tom que você venha se casar com aquela pessoa em razão de uma eventual confusão patrimonial que pode existir. E basicamente o artigo 1523 diz assim, se eu hoje sou viúvo, não posso me casar com uma nova mulher enquanto não fizer o inventário dos bens da minha viúva, para que não, da minha esposa falecida, para que não haja confusão de patrimônio. Se hoje eu me divorciei, eu não posso me casar novamente enquanto não fizer a prévia partilha dos bens da minha mulher para não haver confusão patrimonial, para eu não pegar o patrimônio dessa e usar para aquela e vice-versa. Da mesma forma, eu posso me casar com o meu tutelado, mas primeiro eu presto contas, para que somente depois disso então venha me casar com ele e não haver confusão patrimonial. Essas pessoas, o divorciado, o viúvo, o tutor, não é que eles não podem se casar, eles não devem se casar enquanto não prestarem as suas respectivas contas e fizerem as suas providências. Se casarem, casar-se-ão necessariamente pelo regime de separação obrigatória de bens. E aí vem aqui então, não incide essa causa suspensiva em que situação? O tutor e seus descendentes enquanto não tiver saudado as contas. Isso está certo. O tutor pode casar com o tutelado? Sim, mas primeiro tem que prestar contas. O divorciado enquanto não houver sido homologada a partilha dos bens do casal. Beleza. Estou divorciado, quero me casar novamente, já posso. Se me casar novamente, deverei me casar pelo regime de separação total de bens, salvo se já houver feito a partilha deste meu divórcio. A viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo, ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez. O legislador impõe isso, salvo engano, no inciso 2 do artigo 1523, a fim de evitar o que se chama de turbatio sanguinis, a confusão de sangue, para que se saiba exatamente quem é o pai dessa criança. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. O cônjuge sobrevivente e o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Essa aqui é causa impeditiva e não causa suspensiva. Isso vai estar no artigo 1521 do Código Civil. De modo que a resposta incorreta é exatamente a alternativa A.